Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 8, Capítulo 204. Poderes psíquicos são os poderes mais versáteis que já existiram. Teletransporte, telecinese, confusão, manipulação elemental e controle dimensional, havia muitos deles. Então, em que Axel deveria se concentrar para Alakazam? Para atingir o nível elemental, Axel tinha se concentrado em mudança psíquica e sincronia. Mudança psíquica era um movimento que podia transferir qualquer condição de status para o inimigo. Ele basicamente transferia qualquer dor que o usuário estivesse sentindo. Sincronia era uma habilidade que sincronizava a dor do usuário com a do inimigo. Ambas faziam basicamente a mesma coisa, mas combinar as duas fez com que Alakazam pudesse usá-la como uma habilidade passiva. Alakazam sempre sentiu dor porque era um Pokémon sombra. Depois de anos de prática e treinamento, ele foi capaz de suportar a dor, mas o oponente não seria capaz de fazer isso. Então, sempre que Alakazam entrava na batalha, ele usava o combo, fazendo o oponente sentir uma dor severa durante toda a batalha. Usando outros movimentos psíquicos como confusão e psíquico, ele basicamente venceria a batalha todas as vezes. Mas agora, Axel pensou que tal estratégia não funcionaria. Primeiro de tudo, Axel iria encontrar a solução para seus problemas de sombra. Não era uma questão de se mas quando. Depois que Axel encontrasse a solução, ele nunca mais sentiria a dor constante. Então, a estratégia existente deixaria de existir. Em segundo lugar, poderes psíquicos têm muita versatilidade. Ele queria usá-los para um bom propósito. Depois de pensar muito, Axel chegou à conclusão. Telecinese e controle de domínio. Telecinese é um movimento que pode mover objetos à distância por poder mental. Pode ser uma habilidade simples de se ter, mas pode ser muito destrutiva se usada em larga escala. Domínios são apenas lugares artificiais onde a habilidade do usuário foi aumentada. Axel não sabia se Alakazam conseguiria dominar ambos, mas ele pensou em tentar. Ele falaria sobre isso com Alakazam. No entanto, primeiro ele queria conhecer a tipagem de poder oculto de Alakazam, e o que ele descobriu foi surpreendente. Para Ivysaur e Charizard, Axel só queria que eles melhorassem sua maestria de movimentos. Ele pensou em adicionar alguns movimentos novos para torná-los versáteis. Ele pensou em pensar em um novo movimento para Charizard, mas primeiro, ele queria que ele fosse confortável em sua nova forma. Taurus é um dos Pokémon mais poderosos na categoria de tipo normal. Ele tinha velocidade rápida, bom ataque e defesa e tinha apenas uma fraqueza que era o tipo lutador. Ele tinha uma personalidade violenta e turbulenta. Era um Pokémon voltado para a batalha que amava mostrar seus poderes. Como ele estava apenas começando seu treinamento, Axel não queria que ele aprendesse novos movimentos como salto de sombra ou resolução. Antes de decidir o tipo de movimentos que deveria aprender, Axel queria saber sobre seu tipo de poder oculto. Então, Axel pegou a TM para poder oculto. Ele colocou na cabeça e Taurus começou a aprender o novo movimento. Como tinha apenas 3 meses de idade, levou um bom tempo para aprender o movimento. Jin, parabéns! Taurus aprendeu o movimento poder oculto. Poder oculto, elétrico. Essa é uma boa tipagem para Taurus. Com sua alta velocidade e poder de ataque, o tipo elétrico o apoiaria muito. Axel queria que ele aprendesse os seguintes movimentos. 1. Dança das espadas, aumentaria o poder de ataque dos Taurus. 2. Dupla marcação, ajudaria a criar uma defesa extra para o Taurus. 3. Resistir, ele teve que levar muitos golpes, pois seria um agressor físico. 4. Espancar, um movimento de tipo físico forte, perfeito para taurinos. 5. Terremoto, um movimento terrestre para cobertura extra. 6. Ataque selvagem, um movimento elétrico que aumentaria a velocidade do usuário. Mas primeiro, ele queria que ele tivesse boas estatísticas físicas. Então, ele começaria a treiná-lo com espancar e ataque de chifre. Ele levou Taurus em direção a um grande campo. Havia uma árvore enorme no campo. Taurus, você está pronto para começar seu treinamento? Roar gritou animadamente. Estava esperando por esse dia para treinar e ficar forte. Você já conhece ataque de chifre. Feche os olhos, ligue seus chifres e então ataque aquela árvore com força total. Disse Axel apontando para a grande árvore. Ivysaur, antes do ataque, use terreno gramado perto da árvore para torná-la mais forte. Agora, Taurus, use ataque de chifre. Croar. Seu chifre começou a brilhar e ele começou a correr em direção à árvore. Ele bateu na grande árvore com força total. Bang! O resultado? Taurus estava deitado no chão com dor enquanto a árvore tinha apenas um pequeno arranhão. O que se esperaria de um Pokémon de 3 meses que acabou de começar a treinar? Mas algo surpreendeu Axel. Em vez de chorar de dor por um longo tempo, ele se levantou e se preparou para treinar em 10 segundos. Isso mostrou quão forte e resiliente ele era. Taurus, prepare-se para usar o ataque de chifre novamente. Ele pulou e correu em direção a Axel para usar o movimento novamente. Bang! 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 Depois de usar o movimento por 30 minutos, ele ficou cansado. Ele tinha usado o ataque mais de 20 vezes. É preciso lembrar que o ataque de chifre consumia resistência e usá-lo continuamente por 30 minutos não era brincadeira. Taurus, agora descanse um pouco. Lembre-se, trabalhar duro é bom, mas você também deve descansar. Axel então fez um pouco de comida para Taurus comer. Ele tinha recebido da família Venu de graça. Depois de ganhar uma academia com a ajuda de Axel, a família Venu ganhou uma grande quantidade de recursos e fama. Angela também disse a Axel que ele não teria que dar nenhuma recompensa que recebesse. Conforme o contrato anterior, Axel tinha que dar 20% de qualquer renda para a família Venu, mas agora ele não tinha que fazer nada disso. Como parte da generosidade, Angela também deu receitas de comida para a linha Absol e Taurus. A receita mencionada tornaria Taurus mais forte, aumentaria sua defesa, ataque e velocidade.
Taurus, agora prepare-se para o ataque de chifres novamente. Ele praticou por 30 minutos novamente. Enquanto isso, Jin, a força de Taurus foi atualizada para F+. Jin, a força de Taurus foi atualizada para F++. Jin, a defesa Taurus foi atualizada para F++. Jin, Taurus agilidade foi atualizado para F++. Jin, o ataque de chifre de Taurus foi elevado para 5. Jin, o ataque de chifre de Taurus foi nivelado para 8. Em 1 hora melhorou muito. Taurus, descanse por 1 hora. Agora vou instruir Absol. Axel também pegou uma poção, pois ela tinha alguns arranhões. Axel então olhou para Absol. Se você olhar para jogos e animes, Absol não era um Pokémon poderoso. Além disso, o Pokémon do tipo escuro não tinha um bom poder de ataque. Ele tinha uma variedade de movimentos com uma variedade de efeitos, mas dificilmente havia bons movimentos de ataque. Pokémon do tipo escuro são malignos. Eles são os vilões. Eles lutam sujo, desonrosos, infratores da lei. Eles são percebidos como maus ou malignos. Eles são temidos ou feitos para serem temidos. Eles são cruéis e ou brutais, muito negativos, e comumente associados à escuridão, se não à natureza noturna. Não se preocupe, Absol. Eu faria de você o Absol mais poderoso de todos, disse Axel, dando um tapinha na cabeça dele. Capítulo 205. Absol era chamado de Pokémon Desastre. Ele podia sentir nitidamente um desastre natural iminente. Ele tinha uma espécie de sentido de aranha. Ele também tinha a habilidade Super Sorte, que aumentaria a taxa de acerto crítico de seus movimentos. Então, ele podia sentir o perigo e aumentar a taxa de acerto crítico. Se Axel pudesse capitalizar isso, cada ataque de Absol poderia ser um acerto crítico. Assim como Taurus, Axel queria saber sobre o potencial de poder oculto de Absol antes de decidir os movimentos. Jin, parabéns. Absol aprendeu o movimento Poder Oculto. Poder Oculto, Rocha, Pedra era um bom tipo. Tinha uma defesa forte e um bom ataque. A maioria dos seus movimentos eram do tipo físico, o que era bom porque Absol seria um atacante físico. Mas primeiro, como Taurus, Axel queria que ele se familiarizasse com movimentos do tipo escuro. Os movimentos do tipo escuro eram misteriosos e tinham vários efeitos. Os movimentos que Axel queria que Absol aprendesse eram: eu primeiro. Francamente, deveria ter sido o movimento do tipo escuro por causa dos seus efeitos. O usuário roubaria o movimento do atacante e o usaria com muito mais efeito. 2. Revide, o poder dele dobra se o usuário for atacado primeiro. Era a versão escuro type do contra-ataque. 3. Corte noturno, tinha uma taxa de acerto crítico aumentada. 4. Garras afiadas, aumentam o ataque e a precisão do usuário. 5. Garantia, o poder dobra se o alvo já tiver sofrido algum dano antes. 6. Ataque de finta, ignora estatísticas de precisão e evasão. O usuário se aproximaria do inimigo sem perceber e acertaria sem falhar. 7. Pedra oculta, rocha afiada invisível que danificaria o alvo. 8. Gume de pedra, um poderoso movimento de facada. Absol, primeiro eu quero que você aprenda corte noturno. Apenas feche os olhos e sinta seu poder em seu chifre e corte-o. Antes de fazer isso, Axel começou a ensinar corte noturno. Como ele tinha acabado de começar a treinar, pode ser prejudicial para ele aprender diretamente de um TM. Axel não tinha certeza sobre isso. Ok disse a ele que não havia efeitos colaterais. Mas Axel não queria correr nenhum risco. Axel tinha visto o vídeo de um treinador treinando corte noturno para seu Pokémon. Ele começou a ensinar Absol no mesmo princípio. Absol começou a praticar corte noturno. Aprender um novo movimento leva tempo. Axel assumiu que ele aprenderia no fim do dia. Absol foi instruído a mirar na próxima árvore. Ele então se virou para Taurus. Hoje você aprenderá um novo movimento, espancar ponto. Para isso, concentre-se apenas no poder, nada mais. Você deve bater na mesma árvore. Faça isso até ficar cansado. Não se preocupe com o ferimento, eu vou curar você. Para que esse movimento funcionasse, o usuário tinha que atacar violentamente até ficar confuso. Era um movimento de 2 gumes. Taurus começou a aumentar sua velocidade e atacar a árvore conforme as instruções de Axel. Ele iria atacar e atingir a árvore. Era violento. Quando ele estava ferido, Axel o curava e ele tentava novamente. Esse movimento era perfeito para um Pokémon como Taurus que gostaria de causar fúria. Devido à sua natureza, Taurus aprendeu esse movimento após 3 horas de prática. Isso foi rápido. Jin, Taurus aprendeu espancar. Thresh é um movimento poderoso com 120 de poder de ataque. A única coisa ruim sobre esse movimento era que o usuário ficaria confuso depois de acertá-lo de 2 a 5 vezes. Mas se esse movimento for dominado, o alvo não ficaria confuso. Mas levaria muito tempo para dominar o movimento. Taurus, agora você vai praticar Tarsh por 2 horas e depois ataque de chifre, pelas próximas 2 horas. Então você descansaria por hoje. Depois de 3 horas, Absol finalmente aprendeu corte noturno. Axel disse para ele descansar por hoje. Ele não é tão resiliente quanto Taurus. Ele precisa descansar. No entanto, Taurus ainda estava praticando ataque de chifre. Ele adorava treinar. Os outros Pokémons do time de Axel também começaram a descansar, exceto Alakazam. Ele também era um fanático por treinamento. Shedinja também treinava à noite, então ele parava de treinar bem cedo. Foi um dia satisfatório para Axel. Ele também contou à irmã dela a maneira de treinar Dratini. O movimento que ele queria que ele aprendesse primeiro era Sopro do Dragão. Era um ataque de sopro. Como era um movimento do tipo dragão, Axel esperava que ele aprendesse mais rápido. Mas mesmo depois de um dia inteiro de prática, ele não tinha aprendido. Por que isso? Ele tinha visto o quão diligente o jovem Dratini era. Ele só fazia pequenas pausas antes de começar o treinamento. Ele nem aprendeu o movimento em um dia inteiro de prática, enquanto Taurus aprendeu em 3 horas. Absol também aprendeu em 5 horas.
Dratini tinha o mesmo potencial que eles. Como? Por que foi isso? É por causa do sistema? Tenho certeza de que meu sistema tornaria mais fácil para os Pokémon aprenderem movimentos, pensou Axel. Jim, o anfitrião está certo. Como dito antes, cada sistema tem seu próprio poder especial. O poder do sistema dá ao hospedeiro a vantagem de criar novos movimentos mais rápido. O hospedeiro pode deixar seu Pokémon aprender novos movimentos mesmo em rank raro. Eu já sei disso, disse Axel em sua mente. Jim, o Pokémon do hospedeiro também pode aprender qualquer movimento mais rápido do que um Pokémon normal. Eles também podem dominar um movimento mais rápido do que um Pokémon normal? Quanto tempo leva para um Pokémon normal aprender um novo movimento? Depende do movimento e do seu potencial. Mas para um Pokémon normal, levaria uma semana para aprender Sopro do Dragão. Para um Pokémon genial como Dratini, levaria de 2 a 3 dias para aprender um novo movimento. Droga, isso não me torna poderoso demais? Sim, anfitrião. Mas com essas vantagens também vêm muitos desafios. Que tipo de desafios? É aconselhável que o anfitrião descubra sozinho. Axel não perguntou de novo. Ele sabia que não importava o quanto pedisse, o sistema nunca se moveria. Mas foi uma surpresa agradável. Axel não sabia que um Pokémon normal levaria uma semana para aprender um movimento. Era por isso que um treinador dificilmente poderia se tornar um campeão Pokémon. Axel, um cara chamado Mark está do lado de fora do portão. Você o conhece? Perguntou sua mãe. Oh sim. Deixe-me ir buscá-lo, disse Axel e correu para buscar Mark. Ele tinha esquecido completamente de contar à família sobre a chegada de Mark. Capítulo 206. Ei Mark, você teve um bom voo? Axel, eu li seu e-mail no avião. Como você sabe dessas coisas? Se o que você disse no e-mail for verdade, nós podemos encontrar a solução, disse Mark. Mark era o mesmo de antes. Quando se tratava de pesquisa, ele não pensava em mais nada. Calma, Mark. Vamos entrar e tomar um café, depois discutiremos isso, disse Axel. Mark deu um aceno educado e entrou na casa. Axel tinha enviado a correspondência para Mark. Ele nem olhou para ela. Ele queria primeiro ler antes de discutir com Mark. Mark foi bem recebido pela família. Agnes era tímida. Ela nunca se sentiu confortável com estranhos. A mãe de Axel começou a preparar chá e alguns biscoitos para Mark. Enquanto isso, Axel começou a ler as dicas que o sistema lhe dava. Os Pokémons das sombras foram criados por meio de um processo não revelado que cria emoções negativas como raiva, transformando-os em máquinas de combate irracionais. Foi um experimento fracassado para tornar um Pokémon mais forte. Isso aumentou o ataque do Pokémon, mas a dor constante, a dificuldade de evoluir e as emoções sempre tristes e raivosas fizeram com que fosse um experimento fracassado. Vários pesquisadores examinaram o Pokémon Sombra. O que eles descobriram foi uma substância preta concentrada ao redor do coração deles. Eles a chamaram de elemento sombra. Os pesquisadores tentaram tirar o elemento sombra do corpo do Pokémon, mas o Pokémon morria todas as vezes. Parecia que o elemento sombra estava ligado à força vital deles. Então, de acordo com você, deveríamos primeiro fazer algo chamado medidor de coração, que monitoraria as emoções e a dor sentidas pelos Pokémon do elemento sombra, disse Mark. Sim, os pesquisadores anteriores tentaram tirar à força o elemento sombra, resultando na morte de Pokémon. Acho que não devemos tirá-lo à força, no entanto, devemos começar a curar e adaptar lentamente o Pokémon e monitorar o medidor de coração. Continuou Axel. Fazer algo como medidor de coração não seria difícil, mas encontrar a solução para curar o Pokémon seria. Quão confiante você está sobre o resultado? Essa é apenas minha teoria, mas estou bastante confiante nela. Deveríamos tentar. Não temos nada a perder. Você escreveu algumas das misturas de remédios e ervas para a solução. Sim, não estou 100% confiante sobre isso. Mas deveríamos tentar. Quanto tempo levaria para fazer medidor de coração? Cerca de uma semana ou 10 dias. Isso é bem rápido. Sim, há máquinas semelhantes que foram inventadas. A sua é um pouco complicada. Acho que deveríamos começar agora. Por que você não se concentra no medidor de coração e eu cuido da solução? Disse Axel. Sim, vamos fazer isso, disse Mark e imediatamente voltou ao trabalho. Trinque, 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 cachaque em português. Olá, garoto. Como você está? Perguntou Ok. Eu sou bom, Ok. Liguei para você para pedir um favor, disse Axel. Você está certo, não é? De que ajuda você precisa? Axel então contou todas as coisas que havia dito a Mark. Ele não precisava se preocupar com Ok vazando ou roubando sua ideia. Ok era um mestre Pokémon. Ele não tinha tempo ou qualquer benefício em fazer isso. Essa é uma teoria interessante. Então, que ajuda você precisa de mim? Gostaria que você me ajudasse a encontrar outros substitutos que sejam melhores do que essas ervas que mencionei. Também quero que você me ensine como fazer tal solução. Deixa eu ver se entendi. Então, você vai jogar todo o trabalho em mim? Perguntou Ok. Eu e Mark estamos fazendo medidor de frequência cardíaca, não é? Ok, vou dar uma lista de ervas substitutas e seus efeitos. Diga-me a combinação delas. Também vou lhe ensinar como fazer uma. Afinal, sou seu professor. É o que se espera de mim. E sobre a divisão dos lucros se encontrarmos uma solução. Não preciso de nenhum lucro ou participação nisso. Estou apenas ensinando você a fazer um porque sou seu professor. Colocar meu nome na mídia novamente seria um incômodo, disse Ok. Tem certeza? Eu sou. Axel não perguntou novamente. Se Ok ia sair da parceria, quem era ele para recusar? Depois de dizer isso, Ok desligou o telefone. Depois de uma hora, Ok enviou a lista de ervas substitutas e seus efeitos. O documento também continha como fazer a solução com base na ideia de Axel. Uau! O trabalho de Carvalho é muito rápido.
Ser um sucessor não parece tão ruim agora, murmurou Axel. Ele literalmente não teve que fazer nenhum trabalho duro. Ele só teve que ler as instruções, reunir os materiais e começar a fazer a solução. Antes de começar o projeto, ele primeiro queria dar uma olhada no treinamento de seu Pokémon. Taurus estava indo bem. Ele queria que ele dominasse ataque de chifre e espancar em um bom nível antes de qualquer coisa. Axel queria que Absol aprendesse garras afiadas hoje. Isso aumentaria a taxa de acerto crítico e com sua habilidade super sorte, haveria maiores chances de acertos críticos. Ele começou a treiná-lo por 1 hora. Depois que Absol pegou o ritmo do treinamento, ele se concentrou em Plizovine. Pilosvine estava em rank raro. Seu núcleo de gelo agora estava em 100%. Os efeitos posteriores de gelo que nunca derrete mostraram seus efeitos. A maioria de suas estatísticas já estavam em rank S. A única coisa que faltava para conseguir era um novo movimento personalizado para Pilosvine. Axel tinha pensado muito sobre isso. Desde o começo, Pilosvine era bom em ataques de efeito de área. Não era um bom atacante físico, mas um ótimo atacante especial. Ele queria criar um domínio com a ajuda de granizo, dança da chuva e lança de gelo. Então, a primeira coisa que ele disse a Pilosvine foi para aumentar o domínio desses movimentos. Ele deixaria que ele se concentrasse nesses movimentos por 10 dias. Após o 10º dia, ele começaria a criar um domínio para Pilosvine. Um domínio verdadeiro era uma certa área onde o usuário tinha controle completo do entorno. Axel sabia que Pilosvine não conseguiria fazer isso em 1 ou 2 meses, mas poderia afetar o entorno até certo ponto se bem treinado. Normalmente, todos os Pokémons de Rank Rei têm um domínio. Um dos principais requisitos para subir de rank para Rank Rei era criar um domínio. Então, o que aconteceria se um Pokémon começasse a treinar em seu domínio quando ele era apenas Rank raro? Seu domínio seria poderoso e ele já teria completado o dito requisito. Então, treinar Pilosvine no domínio foi uma boa ideia. Depois de dar-lhes as instruções, Axel começou a ler os documentos enviados por Ok. Capítulo 207. Levou 2 dias para ele obter todos aqueles documentos. Ele não era muito versado em tal pesquisa. Agora ele estava pronto para fazer uma solução. Ele tinha comprado um grande número de ervas e materiais. Custou a ele 1 bilhão de Pokédólares. Era uma quantia insana de dinheiro. Eu realmente espero que tenhamos sucesso, disse Mark. Eu também. Não quero perder dinheiro. Vamos começar, disse Axel. Eles verificaram 3 vezes a fórmula e a combinação da solução. Depois de alguns minutos, a solução estava pronta. O resultado? Fracasso total. Como Axel sabia? Se a solução fosse um sucesso, o sistema teria enviado a notificação de conclusão da missão. Mas não o fez. Axel não ficou desapontado. Seria preciso muita tentativa e erro para que a solução ficasse completa. O processo para a solução enviada por Ok não era absoluto. Ele tinha apenas descrito o processo e detalhado a ideia de Axel. A concentração de materiais e o tempo eram algo que Axel tinha que descobrir. Conseguimos? Perguntou Mark ansioso. Não acho que fizemos isso. Só poderíamos testá-lo depois que você tivesse feito o medidor cardíaco. Vamos mudar a concentração dos materiais e fazer mais algumas amostras antes que o medidor cardíaco seja feito, respondeu Axel. Uma das funções do medidor de coração era determinar se a solução estava correta. Como o medidor de coração ainda levaria alguns dias para ficar perfeito, eles não conseguiam dizer se a solução estava perfeita, ou pelo menos Mark não conseguia. Axel sabia sobre a causa do resultado do sistema, mas não podia dizer isso a Mark. Então, ele disse a Mark para esperar pelo medidor de coração. Após 5 dias, Axel tinha feito 20 amostras, mas nenhuma delas estava correta. Mark estava feliz porque finalmente conseguiu testar a amostra. O medidor cardíaco finalmente chegou. Axel, vamos verificar a solução, disse Mark animadamente. Axel apenas assentiu com a cabeça em resposta. Após testar todas as amostras, Mark suspirou. Nenhuma delas está correta. Onde estamos errando? Você não achou que uma solução dessas poderia ser feita em 1 semana, certo? Claro que não. Mas nos ver fracassando não é uma boa experiência. Conte-me sobre isso. Investi 1 bilhão de Pokédólares nisso. Axel sabia apenas de uma coisa, que o sistema era absoluto. A dica dada pelo sistema faria dele a solução. Mas ainda era um longo processo. A permutação e combinação das combinações materiais eram em milhões. Se eles começassem a fazer isso, levaria vários anos para fazer a solução. Então, havia apenas 2 coisas para torná-la mais rápida. A primeira era aprender com o erro e depois tentar novamente. A segunda foi sorte. Axel sabia que tinha sorte, mas sorte era algo em que não se podia confiar. Há 2 propósitos para a solução. Primeiro, curar o Pokémon de seu status de sombra. Segundo, e este é o principal, é ajudar o Pokémon a se adaptar ao seu status de sombra, disse Axel novamente. Sim, pelos pesquisadores anteriores, sabemos que não poderíamos tirar o elemento sombra. Então, devemos deixar o Pokémon se adaptar à sua nova situação. Devemos reduzir a concentração dos materiais? Em vez de curá-lo de uma só vez, deveria haver vários tratamentos para ele, disse Mark. Essa é uma boa ideia, Mark. Vamos tentar. Quantas doses de tratamento você acha que seriam suficientes? 5 a 10 doses, dependendo do efeito do elemento sombra em seu corpo, comentou Mark. Eles começaram a fazer uma nova amostra com uma nova fórmula. Após 5 dias, Taurus aprendeu resistência e terremoto. Absol também aprendeu gume de pedra. Seu pai Arcanine conhecia terremoto, então não foi difícil para ele aprender. Shedija, Gyarados e Vissauro, Beedrill e Charizard finalmente se ajustaram à sua nova evolução e classificação. Agora era hora de aprenderem coisas novas. Jin, o aliado de Marcos, subiu para o nível 30. Chegou ao estágio bom. Finalmente. Está completo. Marcos, vem aqui.
Agora é hora de aprendermos um novo movimento, disse Axel. Axel queria testar um novo movimento para Shedinja. Ele havia aprendido salto de sombra antes. Ele também mostrou um novo tipo de poder ao lutar com o Charizard de Oki. Axel e Shedinja tentaram muito para obter esse novo poder. No entanto, não obtiveram sucesso. Parecia um domínio. Depois de um mês tentando, não obtiveram sucesso em replicá-lo. Então, Axel decidiu aprender esse novo movimento. Marcos, crie apenas um substituto por enquanto. Shed. Ele respondeu e outro Pokémon, uma cópia exata de Shedinja, apareceu na frente dele. O substituto tinha poder menor que o Shedinja original. Substituição, era como uma versão clone das sombras do mundo Naruto. Ele levaria uma certa quantidade de HP como sacrifício e então criaria uma nova cópia. A cópia teria menos habilidades e poder comparado à sua contraparte normal. Ele era usado principalmente para receber golpes do oponente. Agora, tente entender o novo conceito. Este substituto também é uma parte de você. Quero que você troque você mesmo com o substituto com a ajuda de troca aliada. Shedi? Estava perguntando se era possível? Capítulo 208. Não duvide de mim. Eu acredito que é possível, disse Axel. Shedin já começou a pensar nas palavras de Axel. Era basicamente combinar dois movimentos e tecnicamente a teoria parecia plausível. Mas ninguém tinha pensado em substituição e troca aliada assim. Troca de aliado poderia ajudar o Pokémon a se teletransportar e trocar de lugar com um de seus aliados. Foi um movimento útil. Axel queria que Shedinja trocasse com um de seus próprios substitutos. Até ontem, levaria 2 segundos para Shedinja trocar com um de seus aliados. No entanto, após seu aumento de nível, agora ele poderia fazer isso em 1 segundo. Axel queria que a troca fosse instantânea. Mesmo que pudesse trocar com o substituto em 1 segundo, aumentaria muito seus poderes de batalha. A partir de agora, Shedinja poderia fazer 2 substitutos. Shedinja começou a tentar esse novo conceito, mas não teve sucesso na primeira tentativa. O movimento não foi tão difícil de realizar, mas era novo, único e estranho. Axel também queria que Shedinja executasse troca aliada com seu substituto em 1 instante. Já que você está substituindo com seu próprio substituto, seria naturalmente mais rápido. Então, eu quero que a troca seja instantânea. Se não for feita instantaneamente, isso anularia o propósito da mudança. Shedinja concordou e começou a praticar o movimento. Axel, vem aqui agora mesmo. Estamos tendo uma reunião de família, gritou sua mãe da casa. Axel não se importou muito e começou a pensar em seus pokémons. Axel Arron Blaze, vem aqui agora mesmo. Desta vez a voz estava mais alta e cheia de malícia. Por que ela está me dando esse nome do meio? Perguntou Axel. Você deveria passar um tempo com sua família. Sua mãe parece muito irritada. Vá em frente e eu cuido do resto, disse Mark. Axel suspirou e se virou para sua casa. Agora ele estava em um jardim com Mark e seus pokémons. Após uma pequena explosão que aconteceu enquanto fazia a fórmula, sua mãe os proibiu de fazer experimentos na casa. Axel, você está em casa há apenas 1 ou 2 meses e nem passou um bom tempo com sua família. Hoje vamos a um piquenique, disse sua mãe. Iaia, piquenique, gritou Agnes pulando no ar. Era verdade que ele não tinha passado um bom tempo com sua família. Depois de chegar em casa, a maior parte do tempo era gasto treinando seus pokémons e pesquisando. A mãe e a irmã de Axel começaram a fazer as malas para o piquenique. Axel também foi forçado a participar. Seu pai também havia tirado folga do escritório hoje. Mark foi convidado, mas ele se recusou a participar do piquenique. Não sou um cara que gosta de fazer piqueniques e sinto que estamos muito perto de encontrar uma solução. Então eles foram ao parque. O nome do parque era Parque de Treinadores. Axel tinha estado aqui várias vezes em sua infância. Este era o lugar onde ele costumava brincar com seus amigos. Os pokémons no parque eram domesticados, então, Axel passava muito tempo brincando com os pokémons. O parque era enorme. Levaria um dia inteiro para dar a volta no parque inteiro. A família começou a sentar na grama. Agnes foi até o lago com seu Dratini. Seu tio, pai e mãe começaram a conversar e comer. Tio, quem controla a floresta nas regiões sul, oeste e leste? Perguntou Axel enquanto tomavam café da manhã. Os 2 lados da cidade de Akone eram pintados com mar azul. A maior parte da cidade era coberta por uma enorme floresta. A floresta se estendia para a região sul, oeste e leste. O lado norte era conectado a outras cidades. A floresta era enorme com poderosos pokémons selvagens. Como o treinador mais forte da cidade era apenas um treinador de nível avançado, ninguém ousa ir fundo na floresta. A floresta era chamada de Floresta de Origem. Ninguém. A floresta está sob o prefeito ou a própria cidade. Por que você pergunta? Perguntou Noah. Quero comprar a floresta. Posso fazer isso? Perguntou Axel. O quê? Por que você quer comprar? Perguntou Noah. Seu pai e sua mãe também se juntaram à conversa. Ninguém é dono. Então eu poderia conseguir isso de graça, certo? Por que eu não deveria comprar? Primeiro de tudo, você não conseguiria de graça. Você teria que pagar a cidade. O valor seria bem menor do que os preços normais de terras, mas ainda seria uma quantia substancial. Segundo, e eu deveria ter começado com isso, há uma razão pela qual ninguém comprou a floresta da cidade. A floresta está cheia de pokémon selvagens e fortes. Se algum pokémon selvagem causasse algum dano a qualquer propriedade ou pessoas da cidade, você teria que pagar por isso, já que é sua propriedade. Ouvi dizer que há um pokémon de classificação rei no centro da floresta. Então, acho que você não deve comprá-lo, respondeu seu pai. Não se preocupe, pai. Eu farei um acordo com o pokémon selvagem primeiro. Eu vou pisar nisso com cuidado, respondeu Axel. Como você quiser. Mas por que você quer comprar? Perguntou Noah. É por segurança. Eu não ficaria aqui o tempo todo. Eu adoraria que vocês fossem transferidos para a cidade de Palete. Não, não queremos isso.
Vivemos aqui a vida toda. Queremos passar o resto da vida aqui, respondeu sua mãe. Ser um sucessor de Ok concedeu a Axel a autoridade para deixar sua família viver dentro da cidade de Palette. Uma grande mansão já havia sido construída para ele e sua família. No entanto, sua família recusou a oferta de ficar na cidade de Palette. Mas por quê? Todos vocês estarão mais seguros em cidade Palette. Ok estará lá, então a segurança está garantida, protestou Axel. Ele não sabia porque eles queriam viver aqui. Cidade Palette era mais avançada e segura do que a Coney City. Axel, você mora aqui há apenas 13 anos. Mas nós moramos aqui a vida inteira. Há muitas memórias aqui. Não queremos ir embora. É tranquilo aqui. Mas e se os Pokémon selvagens da floresta começassem a atacar a cidade? Isso já aconteceu antes, disse Axel. Essa foi uma das razões pelas quais ele quis comprar a floresta. Ele queria que sua família estivesse segura. Isso não acontece há 30 anos e isso faz parte da vida, Axel, disse seu pai. Às vezes, os Pokémons na floresta atacavam a cidade. Também havia evidências de várias mortes. Isso não acontecia há 30 anos na cidade de Akone. Da última vez que aconteceu, 80 pessoas foram mortas e muitas delas ficaram gravemente feridas. Foi por isso que Axel queria que sua família se estabelecesse na cidade de Palette. Entretanto, Axel tinha outro motivo para assumir o controle da floresta. Foi sua recompensa por impedir a evolução de Bulbasauro. Capítulo 209. Gestão de terras. Durante a evolução de Bulbasauro em Cidade Palette, Axel não estava perto dele. Ele queria que ele evoluísse mais tarde, então ele parou a evolução à força. Parar a evolução à força resultou em uma recompensa e 2 punições. As punições foram que seus olhos ficaram incapacitados por 1 mês e a recompensa pela missão principal de Shedin de alcançar o posto de rei foi cancelada. A recompensa foi intrigante. Jin. Recompensa 1. O anfitrião desbloqueou um novo recurso do sistema, gerenciamento de terras. Gestão de terras. O anfitrião deve possuir um pedaço de terra. Benefícios. O progresso da Terra e dos Pokémons podia ser visto em tempo real. Todos os Pokémon que residem na referida Terra teriam um recurso de lealdade. Todo o talento do anfitrião também se aplicaria aos Pokémon residentes. Outras funções seriam reveladas depois que a gestão da Terra fosse nivelada. Essa era uma recompensa intrigante. Por que o sistema o recompensaria por gerenciamento de terras quando ele queria ser um mestre Pokémon? Esse era um mundo Pokémon, não um mundo para conquistar terras. Axel não pensou muito nisso até conhecer Lance, Lorelai, Lyra e Riquer na Ilha Desconhecida. Grandes acres de terra poderiam ser usados por muitas razões. Primeiro, todos os recursos pertenceriam ao proprietário. Eles também poderiam montar sua sede e outras organizações. Se Axel alugar a terra para outros, ele poderia ganhar uma grande quantia de dinheiro. Lance, Lorelai, Lyra e Riquer eram de famílias proeminentes. Eles sabiam o valor da terra. Foi por isso que Axel planejou comprá-la. Com a ajuda do sistema, ele poderia ter um bom lucro. O piquenique da família chegou ao fim. Axel chamou Alakazam para teletransportá-lo para a parte mais profunda da floresta. Alakazam vive na cidade há muitos anos. Como era um Pokémon de nível elemental, ele ia fundo na floresta para seu treinamento. Ele tinha um bom conhecimento sobre a floresta. Luz, você pode me contar mais sobre a floresta? Perguntou Axel. As regiões Leste, Oeste e Sul são guardadas por um Pokémon cada. Leste e Oeste são guardadas por um Pokémon de classificação elemental. No entanto, o Sul é guardado por um Pokémon de classificação Rei, disse Light. Sério, um rei ranqueado? Por que ele não assumiu as outras regiões? Perguntou Axel. A região Sul é guardada por um Arcanine de classificação Rei. Ele tem uma personalidade calma. Ele também é neutro com humanos. Essa é a única razão pela qual os humanos na cidade não foram atacados pelos últimos 30 anos. Ah, que bom ouvir isso. Sim, e o lado Leste e Oeste terminam com o mar. Então, há muitos Pokémons do tipo água nessas regiões. Eu quero comprar a floresta. Já que eu tenho você, Marcos, Beedrill e Nidorino, eu poderia facilmente dominar a região Leste e Oeste. O que você acha da região Sul? Perguntou Axel. Eu sugiro que você desista da região Sul. Arcanine pode não ser um Pokémon sedento por batalhas, mas também tem arrogância. Lutar com um Pokémon de classificação Rei não seria uma escolha sábia, disse Light. Axel assentiu com a cabeça. Depois de um tempo, eles chegaram a uma parte especial da floresta. As árvores nessa parte pareciam ter sido derrubadas. Parecia um local de encontro rudimentar. Axel podia ver que havia 5 Pokémons. Todos eles estavam na classificação elemental, e exceto Pidgeot, todos pareciam mais fortes que Alakazam. Os 5 Pokémon selvagens e Alakazam começaram a conversar. Axel não conseguia entender a língua deles. Depois de 5 minutos a conversa terminou. Os 5 Pokémons eram Slowbro, Polizrat, Pidgeot, Machamp e Ninetales. Todos eles eram Pokémon de classificação elemental. Slowbro olhou para Axel e falou para sua mente, Light queria que falássemos com você. Ele parece respeitar você. Deixe-me nos apresentar. Eu sou o guardião da região Leste enquanto Polivrat é o guardião da região Oeste. Light nos pediu para encontrá-lo. Então, diga-nos o que você quer. Não temos muito tempo. Como Alakazam frequentava a floresta, ele conhecia o guardião da região Leste e Oeste. Então, conforme o pedido de Axel, Alakazam marcou um encontro com eles. Vou comprar as regiões Leste e Oeste da floresta. Quero ter uma aliança com você, disse Axel. No momento em que ele disse essas palavras, os Pokémon selvagens começaram a murmurar. Alguns deles até tinham olhares raivosos.
Após acalmar a multidão, Slowbro falou novamente. Que tipo de aliança vocês estão procurando? Slowbro falou como um velho e sábio Pokémon. Axel podia dizer que Slowbro era o Pokémon mais poderoso entre eles. Quero 70% dos recursos e 20 dos seus bebês Pokémons todo ano. Em troca, vou protegê-lo e torná-lo mais forte, disse Axel. Isso é impossível. Por que deveríamos dar 70% quando podemos nos proteger? Perguntou Slowbro. Eu também disse para você ficar mais forte. Eu tenho um poder especial que ajudaria todos nesta floresta a atingir o nível elemental. Todo Pokémon de nível raro trabalhador pode atingir o nível elemental em 2 anos, disse Axel. Você não parece estar falando uma mentira. Eu posso dizer isso. O que você quer dizer com nos proteger? Perguntou Slowbro. Slowbro era um Pokémon psíquico. Ele podia dizer se uma pessoa estava mentindo ou não. Todo ano, muitos treinadores vêm a esta floresta para capturar Pokémon ou obter ervas ou recursos. Muitos Pokémon são mortos. Já que eu compraria a floresta, ela se tornaria propriedade privada. Então ninguém viria aqui antes de obter minha permissão. Foi por isso que pedi que você me desse 20 Pokémons bebês. Eu os daria aos moradores locais todo ano em troca de não interferir aqui, explicou Axel lentamente. Mas 70% dos recursos ainda é muito para dar, disse Slowbro. Esta floresta não foi totalmente explorada por sabe-se lá quanto tempo. Deve haver muitos itens de aprimoramento e outros recursos na floresta. Pedir 70% dela era demais. Então, que tal? Capítulo 210. Após muitas rodadas de negociações, o acordo foi fechado. Axel ficaria com 50% dos recursos. Ele poderia escolhê-los. 2. Ele também ganharia 25 Pokémons por ano. Ele poderia escolhê-los. 3. Os Pokémon defenderiam a cidade, especialmente sua família, caso houvesse algum ataque na cidade. Em troca, ninguém interferiria com eles na floresta. Axel os ajudaria a atingir o nível elemental. Axel tinha 2 talentos crescimento excessivo e elemental crescimento, que fariam seus Pokémons usarem o trem mais rápido. Como o sistema de gerenciamento de terras poderia ajudar os Pokémon selvagens na floresta também, os Pokémon ganhariam um aumento de experiência durante o treinamento. Axel então foi até o prefeito para adquirir a terra. Custou 1 bilhão de Pokédólares. Não era uma quantia enorme considerando o tamanho da terra. Quase 40% da terra da cidade era coberta nas regiões leste e oeste da floresta. Adquirir 40% da cidade com apenas 1 bilhão de Pokédólares era uma quantia pequena. No entanto, Axel teria muitos benefícios. 50% dos recursos era uma quantia enorme. Os Pokémons também protegeriam a cidade, o que era um bônus. A terra foi adquirida. A gestão da terra foi ativada. O anfitrião obteria os seguintes benefícios. O progresso da terra e dos Pokémons nela seria mostrado em tempo real. Todos os Pokémon que residem na referida terra terão um recurso de lealdade. Todo o talento do anfitrião também se aplicaria aos Pokémon residentes. Outras funções seriam reveladas depois que a gestão da terra fosse nivelada. Condição de subida de nível. Adquira mais 2 terras para subir de nível. O tamanho da terra determinaria mais benefícios. Área atual do terreno. Lado leste, 2.000 km². Lado oeste, 1.500 km². Total, 3.500 km². Se ele pudesse capitalizar isso adequadamente, ele teria seu próprio exército depois de alguns anos. A Liga não confirmou a terra que Axel ganhou contra o time de Oen. A exploração da ilha estava em andamento. Após a exploração, Axel obteria a terra e precisaria de apenas mais uma terra para subir de nível. Depois de gastar 1 bilhão de Pokédólares, ele só tinha 1 bilhão de Pokédólares sobrando. Ele estava ficando sem dinheiro. Axel esperava encontrar a solução em 1 mês. Isso resultaria em recompensas da Liga e mais dinheiro. Ele também poderia vender 50% dos recursos dos lados leste e oeste da floresta. No entanto, ele pensou em fazer isso no futuro. Axel queria passar um tempo de qualidade com sua família. Ele também tinha que encontrar a solução e treinar seus Pokémons. Ele não tinha muito tempo. No dia seguinte, Axel, olhe para cima. Você está nas notícias da cidade, disse sua mãe. Axel tinha comprado 40% da cidade. Claro, ele estaria nas notícias. Alguns dos treinadores ficaram furiosos. Embora o número de treinadores fosse muito menor na cidade de Akone, seu ganha-pão vinha da floresta. Eles pegavam Pokémons e os vendiam no mercado. No entanto, Axel havia comprado o lado leste e oeste da floresta. Eles agora só podiam ir para o lado sul. Mas como o lado sul ainda estava disponível ao público, eles não ficaram tão bravos. Axel então começou a treinar a si mesmo. Tem sido uma rotina para ele desde que foi para a família Venu. Ele também treinaria sua aura. Sua agilidade aumentou em 1. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon, avançado. Título, o sucessor. Reputação, 2 milhões. Saúde, 500 aura, 49. Força, 87 agilidade, 84. Intelecto, 92 liderança, 120. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 10. 2. Sentido de aura nível 15. 3. Resistência de aura nível 10. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. Pokémon, Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Ivysauro, Taurus, Pilosvine. Pokédólares, 1 bilhão e 3 milhões. Missão principal, 3. Submissão 0. Missão especial, 1.
Shedinja estava tentando seu novo movimento, mas não teve sucesso. Já faz 2 dias desde que começou a treinar nele. Axel percebeu que Shedinja não tinha um bom movimento de ataque. Ele só tinha bola das sombras, sombra traiçoeira e zumbido de inseto. Ele também tinha aprendido ventania, mas o movimento já era usado há muito tempo. Então, o domínio do movimento não era adequado. Então, Axel pensou em lhe ensinar novos movimentos de ataque. Esses eram corte noturno, cavar e hiperraio. Havia muito menos ataques do tipo fantasma que eram do tipo especial. Corte noturno era um movimento do tipo escuro, cavar era um movimento do tipo terrestre e hiperraio era um movimento do tipo normal. Esses movimentos, embora difíceis de aprender, tinham boa cobertura. Não foi difícil aprender. Absol já tinha aprendido, corte noturno, Pilosvine tinha aprendido, cavar e Arcanine, o Pokémon pai de Axel sabia hiperraio. Axel disse para ele se concentrar nesses movimentos também. Shedinja também praticou diligentemente salto de sombra. Antes, ele só se teletransportava a 2 metros. Agora ele podia se teletransportar a 5 metros, o que era uma distância saudável. Movimentos psíquicos ainda eram difíceis para ele aprender. Embora seu poder oculto fosse psíquico, não houve muita melhora nele. O aumento na maestria de poder oculto foi maior quando ele subiu para elemental, mas ainda levou muito tempo para subir. O mesmo aconteceu com Beedrill e Nidorino. Olhando para Gyarados, ele não sabia por onde começar. Ele tinha muito poucos movimentos que conhecia. Ele vinha praticando atrocidade e hiperraio, dança do dragão e dança da chuva por 1 mês. Mas isso não era o suficiente. Axel precisava adicionar alguns movimentos ao seu galo. Porém, primeiro ele queria saber sobre seu poder oculto. Capítulo 211. Ele já tinha o TM de poder oculto. Ele pediu para Gyarados se aproximar e colocou o TM em sua cabeça. Demorou um pouco e ele recebeu a notificação. Jin, parabéns. Gyarados desbloqueou seu poder oculto. Poder oculto, rocha. Agora, o que ele faria com Gyarados com poder elétrico oculto? Até agora ele não tinha ideia. Mas ele sabia que Gyarados precisava aprender alguns movimentos. Então ele selecionou estes. Ciclone dragão. Furacão voador, trovão elétrico, borda de pedra, rocha, rocha furtiva, rocha, triturar e escuro, espancar normal. Eram muitos movimentos. Gyarados tinha a habilidade de usar movimentos de diferentes tipos com facilidade. Ele queria que Gyarados treinasse esses movimentos até terminar a solução. Ele planejou deixar sua casa depois que a solução fosse feita. Ele não sabia quanto tempo levaria para aperfeiçoar a solução, mas estava esperançoso. Depois de resolver os planos de treinamento de Gyarados, ele olhou para Ivysauro. Axel tinha muitas expectativas de Ivysauro. Ele queria que fosse o próximo Azirama Senju, referência a Naruto. Então, havia muitos movimentos que ele deveria aprender e Axel deve dizer que ele estava fazendo um trabalho tremendo. Mas ele ainda não havia evoluído completamente. Embora seu recurso de sistema permitisse que seus Pokémons desenvolvessem novos movimentos sem entrar no rank elemental, Axel sentiu que um Pokémon deveria pelo menos evoluir completamente antes disso. Um Pokémon não totalmente evoluído tinha muitas desvantagens. Seu corpo não estava totalmente maduro, então sua resistência não estaria à altura. Ele se cansaria facilmente e seu intelecto era baixo. Axel tentou ensinar o novo movimento a Ivysauro, mas ele falhou miseravelmente. Então, ele decidiu aprender outros movimentos até evoluir para Venusauro. Ele trabalhou duro e treinou semente de sanguessuga, síntese, chicote de videira, folha de navalha, raio solar, planta frenética, terreno gramado e em um bom nível. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Ivysauro, idade 6 meses. Habilidade, super crescimento 20%. Habilidade oculta, clorofila 20%. Potencial, marrom. Saúde, 400 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Poder oculto, água 10%. Agora, ele queria que ele aprendesse alguns movimentos novos. Para ser o próximo Azirama, ele tinha que aprender muitos movimentos e então combiná-los. Ele queria que aprendesse. Promessa de grama, aromaterapia, pó venenoso, pó para dormir. Axel começou a treinar Gyarados e Ivysauro em novos movimentos. Primeiro, ele queria que Gyarados aprendesse espancar. Era um movimento do tipo normal e era mais fácil de aprender. Para Ivysauro, ele começou com pilar de grama. Levou uma tarde inteira até que eles se acostumassem. Axel então foi para seus outros 2 Pokémons, Beedrill e Charizard. Nidorino tinha acabado de subir de nível, então ainda precisava de algum tempo para se acostumar com sua nova classificação. Axel deixou Beedrill e Shedinja lutarem após a subida de nível. Shedinja ainda era poderoso, mas Beedrill não ficou para trás. A segunda subida de nível de resolução para o estágio 2 multiplicou seus status e sentidos muito mais do que a primeira subida de nível. Se pudesse chegar ao último estágio, seria um monstro. No entanto, Axel queria que Beedrill aprendesse um novo movimento, algo que pudesse complementar seu resolução estágio 2. Ele pensou muito sobre isso e teve uma ideia interessante. Ele começou sua rotina normal. Ele treinava de manhã cedo, focava em seu treinamento Pokémon até a tarde e então começava a fazer a solução à noite. Ele também passaria tempo com sua família. Ele queria curar Scyther de suas asas quebradas, mas ele não era um médico. Ele tentou contatar seus amigos na família Venu e até mesmo Ok, mas como o ferimento aconteceu há anos, era quase impossível curá-lo. Ele se sentiu mal, pois Scyther era um Pokémon faminto por batalhas. Ele ainda podia lutar, mas todos sabiam que ele não estava em seu potencial máximo. Em uma nota boa, a Liga havia explorado completamente a ilha e ele finalmente conseguiu sua terra atribuída. Jin, um terreno foi adquirido. Área atual do terreno. Lado leste de Akone, 2.000 km². Lado oeste de Akone, 1.500 km². Ilha Lumlov, 7.500 km².
Total, 11.000 km². Adquira mais uma área de terra para subir de nível. Axel tinha planejado ir para a Ilha Lumlov depois que seu Pokémon tivesse subido para, pelo menos, Pokémon de nível Rei. Seus sonhos, aquelas vozes e alucinações o deixaram com medo. Ele tinha quase certeza de que era Latias, mas não tinha 100% de certeza. Então ele queria ser forte o suficiente antes de ir para a ilha. Todos os seus Pokémons treinaram muito. Eles eram muito diligentes, diferente de antes. O horror do Charizard de Oak ainda estava em suas mentes e almas. O Dratini de Lyra também havia aprendido um novo movimento, Cauda do Dragão. Ele já sabia Dança do Dragão e Lança-Chamas. Então agora ele tinha um conjunto de movimento saudável. Lyra parecia estar muito séria sobre treinar seu Dratini, o que deixou Axel feliz e orgulhoso. Já fazia 40 dias que Axel tinha chegado em casa. No entanto, a solução ainda não tinha sido encontrada. Eles já tinham tentado centenas de variações da fórmula. Mark tinha dito repetidamente para mudar os materiais do núcleo, mas Axel estava inflexível. Ele sabia que a solução viria desses materiais porque era isso que o sistema havia sugerido a ele. No dia seguinte, era fim de tarde e eles estavam fazendo suas pesquisas. Eles já tinham tentado 5 variações hoje. Na sexta variação, algo incrível aconteceu. Jim, parabéns! A solução para o Pokémon Sombra foi criada. Jim, por favor, alimente a Lacazon com 5 doses da solução a cada 24 horas para se livrar do seu estado de sombra. Axel se levantou de um salto quando ouviu a notificação. Ele ficou quieto sobre isso e deixou Mark testá-lo no medidor cardíaco. Logo, Axel, o medidor diz que a solução é 100% compatível. Sério? Deixe-me dar uma olhada, disse Axel e olhou para o medidor de frequência cardíaca. Nós realmente fizemos isso? Nós finalmente encontramos a solução? Eu simplesmente não consigo acreditar, disse Mark. A excitação estava estampada em seu rosto. Só há uma maneira de descobrir. Vamos testar em Light, disse Axel. Capítulo 212. Só há uma maneira de descobrir. Vamos testar em Light, disse Axel. Embora eu esteja confiante sobre o medidor cardíaco, ainda é uma solução desconhecida. Temo que algo possa acontecer com Light, comentou Mark. Mark, às vezes precisamos correr antes de aprender a andar. Vamos testar, disse Axel e chamou a Lacazon. Ampliação. Ele se teletransportou diretamente para Axel. Ele estava voando acima dele. Axel havia dito para ele se concentrar em telecinese, e ao longo de 40 dias, ele havia melhorado muito. Luz, a solução está pronta. Vem aqui e beba isso, disse Axel segurando uma pequena garrafa da solução. A Lacazon usou sua telecinese na garrafa e a garrafa voou em sua direção, abriu sua rolha, e então começou a beber a solução sem qualquer hesitação. A Lacazon confiava demais em Axel. Axel suspirou após assistir isso. Era suposto ser o Pokémon mais intelectual em seu galo, pois era a Lacazon. O cérebro de Alakazam poderia superar um supercomputador e poderia memorizar qualquer coisa. Ele também nunca esquece nada, mas não havia feito nenhuma pergunta sobre a solução. Axel estava feliz por ele confiar tanto nele, mas também deveria aprender a ter uma mente questionadora. Luz, agora sente-se e use mente calma. Tente meditar, disse Axel. Alakazam parecia estar com muita dor. Seus olhos fechados estavam oscilando, seus ombros estavam curvados e sua boca parecia estar rangendo os dentes por dentro. Demorou cerca de meia hora para que ele começasse a relaxar e então Axel ouviu uma notificação do sistema. Jim, a luz digeriu a solução. O elemento sombra está se adaptando e se tornando parte da luz. Isso foi interessante. O elemento sombra estava ligado à força vital de um Pokémon. Então não podia ser removido. A solução fez Alakazam se adaptar mais ao elemento sombra. Axel suspirou de alívio porque isso significava que Alakazam não estava em perigo. Como você se sente agora? Perguntou Axel. A dor é menor. Sinto-me diferente, um pouco confortável, respondeu Alakazam. Axel assentiu com a cabeça e Mark começou a medir Alakazam com o medidor de frequência cardíaca. O medidor cardíaco mostra melhor em Light. Acho que finalmente encontramos a solução. Parabéns, Axel. Parabéns a você também, Mark. Agora só faltam alguns artigos de pesquisa e estamos prontos para enviá-los à liga, disse Axel. Não é fácil. O que você quer dizer? Não fizemos a mesma coisa antes? Sim, mas desta vez a situação é diferente, por causa do medidor cardíaco. Oh sim, você está certo, disse Axel com um olhar desapontado. Ele precisava do dinheiro agora. Ele tinha usado 2 bilhões de Pokédólares em gelo que nunca derrete, 2 bilhões de Pokédólares em Dratini, 1 bilhão de Pokédólares em materiais para a solução, e 1 bilhão de Pokédólares em terras florestais. Isso foi um total de 6 bilhões de Pokédólares. Ele ganhou 5 bilhões de Pokédólares da Evolution e 2 bilhões de Pokédólares da batalha com o time de Oen. Ele só tinha 1 bilhão de Pokédólares restantes. 1 bilhão de Pokédólares pode parecer muito, mas considerando a taxa de gastos, ele logo ficaria sem dinheiro. O que Mark disse sobre a escala de coração era verdade. Eles mediram o status de Alakazam a partir do medidor de coração e então fizeram a solução. Mas a concentração do elemento sombra seria diferente com cada Pokémon. Então, a concentração dos materiais na solução seria diferente para cada Pokémon. Isso levaria muita tentativa e erro antes que eles publicassem um artigo real para a liga. Não podemos simplesmente publicar a primeira solução do Alakazam e depois trabalhar com o resto no futuro? Perguntou Axel. Seria uma atitude tola, Axel. Se a fórmula da solução bem-sucedida for publicada, outros pesquisadores saberão sobre ela. Então eles poderiam concluir o trabalho antes de nós. Mark estava certo sobre isso. Axel não tinha tempo para desperdiçar mais um mês na solução, então ele fez um acordo com Mark que ele aceitou alegremente. Depois de publicarmos isso, devemos patentear medidor de coração.
O dinheiro da patente seria dividido pela metade. Eu daria 50% da minha parte para a família Venu. Em troca, vocês completariam a solução e os papéis. Esse era o acordo dele. Eles também poderiam patentear a solução, mas ambos pensavam o contrário. Diferentemente das evoluções, eles poderiam patentear a solução, mas fazer isso lhes daria duas desvantagens. Não haveria recompensa da liga. Levaria muito tempo para ganhar o dinheiro, pois Pokémon Sombra são muito raros de encontrar. Eles queriam patentear o medidor de frequência cardíaca, porque ele seria facilmente comprado por pesquisadores para mais pesquisas sobre os Pokémon Sombra. Após 20 dias, Mark e Axel estavam prontos para deixar a cidade de Akone. Sua mãe estava em lágrimas ao ver seu filho saindo de sua vista. Durante aqueles 10 dias, Alakazam já estava curado de seu status de sombra. Ele não sentia mais dor alguma. Eu me sinto tão diferente. Sinto como se estivesse voando nas nuvens. Ele havia dito. Axel notou que Alakazam estava agora mais ativo e mais poderoso. Era como se uma pequena represa cheia de energia tivesse estourado dentro de seu corpo. Seus atributos e maestria de movimentos começaram a aumentar rapidamente, o que o chocou profundamente. O aumento foi muito alto para dizer o mínimo e não parava. Se Alakazam continuasse a aumentar seus atributos e maestria de movimentos na taxa atual, ele alcançaria o posto de Pseudo-Rei em 2 semanas. Ele então olhou para as estatísticas de Alakazam. Capítulo 213. Nome do Pokémon, Alakazam. Idade, 8 anos. Apelido do Pokémon, Light. Capacidade, sincronizar, 69%. Habilidade oculta, guarda mágica, 65%. Potencial, roxo. Saúde, 1500. Ataque, S mais agilidade, S. Defesa, S ataque especial, S. Defesa especial, S. Núcleo, psíquico. Poder oculto, psíquico, 40%. Houve uma grande mudança nas estatísticas de Alakazam. Suas estatísticas mais que triplicaram. Axel ouviu que quando um Pokémon Sombra se cura ou se adapta do elemento Sombra, isso aumentaria suas estatísticas. Isso não significava que suas estatísticas triplicariam em 20 dias. Isso se deve ao meu talento, crescimento excessivo, pensou Axel. Jim, o anfitrião está correto. É devido ao crescimento excessivo de talentos do anfitrião? Mas Light não era meu Pokémon antes disso. Como funcionava? Jim, embora Light não fizesse parte da equipe anfitriã, o anfitrião a treinou durante anos. De qualquer forma, isso é para melhor. O talento crescimento excessivo de Axel não aumentaria as estatísticas e a maestria de movimento se o Pokémon estivesse treinando duro. Ele também acumularia essas experiências e aumentaria essas estatísticas automaticamente. A mesma coisa aconteceu com Shedinja. Uma das coisas interessantes sobre Alakazam era sua tipagem de poder oculto. Era psíquico. Alakazam era um Pokémon do tipo psíquico e seu tipo de poder oculto também era psíquico. Nunca ocorreu à mente de Axel que um Pokémon pudesse ter o mesmo tipo de poder oculto. A princípio, Axel pensou que era uma infelicidade. Mas depois ele percebeu que era uma surpresa agradável. Ter o mesmo poder oculto de digitação aumentou o domínio do poder oculto. Atualmente era 40%. Shedinja e os outros estavam treinando seu poder oculto de digitação por mais de 4 meses e seu domínio médio não era nem 10%. Axel também descobriu que a maestria de movimentos do tipo psíquico aumentava a uma taxa anormalmente mais rápida. Deve-se notar que nesses 2 meses, Alakazam havia treinado apenas 3 movimentos. Telecinese, lança-chamas e choque do trovão. Outros movimentos apenas aumentaram de nível sem nem tentar nada. Também deve ser considerado que a maestria dos movimentos aumentou devido à cura de seu status de sombra e ao talento, crescimento excessivo de Axel. No entanto, o aumento no nível dos movimentos foi insano. O aumento foi de mais de 10 níveis em cada movimento e Telecinese também atingiu o estágio épico que foi o primeiro para Axel. Ter a mesma tipagem também deu a Alakazam outra vantagem. Ele podia aprender movimentos de outras tipagens como lança-chamas e choque do trovão. Normalmente Alakazam não conseguia aprender esses movimentos, mas poderes psíquicos eram misteriosos. Na Terra, Axel tinha visto muitos animes onde poderes psíquicos podiam ser usados para manipular outros elementos como fogo e gelo. Eles podiam simplesmente manipular a própria essência do mundo. Aprender esses 2 movimentos confirmou a hipótese de Axel. Quando Telecinese atingiu o estágio épico, a notificação do sistema apareceu. Jim, parabéns. Alakazam está subindo de nível para Pseudo-Rei. Você quer que ele suba de nível? Axel imediatamente disse não e a condição de aumento de classificação estendida foi definida para inventar 2 novos movimentos. Axel aceitou alegremente. Fazer a solução para Alakazam teve outro benefício para Axel. Ele completou a missão especial do sistema e foi recompensado por isso. Jim, uma missão especial foi concluída. Cálculo de recompensa. Recompensa. O anfitrião agora pode escolher a evolução estendida e a condição de aumento de nível conforme o anfitrião desejar. Essa foi uma boa recompensa. Com a ajuda dessa recompensa, Axel havia definido a condição de aumento de nível para Alakazam inventar 2 novos movimentos. O primeiro movimento novo que Axel havia treinado Alakazam ao subir de nível para o nível elemental agora era inútil. O movimento usou a habilidade de Alakazam de sentir dor o tempo todo. Agora ele não sentia dor devido ao seu status de sombra ter sido removido, não era efetivo. Ele ainda podia ser usado em certas situações, mas Axel não estava satisfeito com isso. Então, ele tornou a condição de aumento de classificação mais difícil para Alakazam. Alakazam era agora o rank elemental mais poderoso no time de Axel, até mesmo derrotando Shedinja. Ele havia treinado por anos e finalmente havia sido recompensado por seu trabalho duro. 1 ano já havia se passado e faltava apenas 1 ano para uma de suas missões principais.
A missão era ser o campeão em 2 anos. O tempo estava se esgotando, mas ele queria que seu Pokémon tivesse uma boa base. Ele sabia que agora era impossível completar a missão, pois o campeão tinha Pokémon com classificação de campeão, que era 4 classificações acima da classificação elemental. Cada aumento de classificação era mais difícil e precisava de mais tempo para ser concluído. No entanto, ele não se importava com o fracasso da missão principal. Ele estava pensando no futuro. Esses foram seu primeiro lote de Pokémon. Ele também treinaria outros quando fosse para outras regiões. Então, esses Pokémon seriam seus Pokémon principais. Ele queria que eles fossem tão poderosos que pudessem derrubar o mundo inteiro levantando os dedos. Ele sabia que estava apenas sonhando e que se alguém ouvisse seus pensamentos, riria disso como se fosse uma piada. Mas que tipo de sonho seria um sonho se alguém de fora não risse dele? O resto do Pokémon também treinou muito e progrediu muito nesses 2 meses. Ele agora estava pronto para desafiar o próximo ginásio. Seria o ginásio da cidade de Viridian. Capítulo 214. O ginásio da cidade de Viridian era o segundo ginásio mais forte da região de Kanto, depois do ginásio da cidade de Cerulean. Isso se devia ao líder do ginásio da cidade. O nome do líder era Giovanni. Sim, o futuro chefe da equipe Rocket era o atual líder do ginásio da cidade de Viridian. Ele ainda era o líder do ginásio na linha do tempo do anime e do jogo. No entanto, agora ele era jovem e havia sido eleito recentemente como líder do ginásio há apenas 2 anos. Axel não sabia se a equipe Rocket existia nessa linha do tempo ou não, mas ele podia confirmar que eles não tinham se tornado públicos. Nenhuma notícia da equipe Rocket tinha surgido até agora. Axel só tinha ouvido falar de orgulho e ganância até agora. A cidade de Viridian ficava longe da cidade de Akone. Levaria 12 horas de voo só para chegar lá. Axel já havia contatado o Ok para marcar uma batalha com Giovanni. Garoto, você acha que eu sou seu servo? Vá reservar você mesmo. Essa foi a resposta que ele recebeu. Então ele teve que reservar ele mesmo. Isso foi há 7 dias e sua vez chegaria depois de 2 dias. Axel tinha reservado o voo para amanhã. Axel estava tendo uma festa de despedida com sua família. Mark já tinha ido até a família Venu para fazer mais pesquisas sobre o assunto. Axel, devo dizer que você cresceu muito, mas você deve se lembrar de ter cuidado o tempo todo, disse seu pai. Seu pai já tinha 4 pinos de uísque. Isso significava que ele já estava bêbado. Axel assentiu e pegou seu copo de suco para beber. Ele estava com sua família agora. Ele não podia beber álcool ou fumar cigarros. Sua mãe literalmente o mataria. Somos uma família de classe média. Podemos não ter muito para lidar, já que você é tão popular agora. Mas lembre-se de que somos sua família e você pode compartilhar sua dor, disse Noah. Noah sabia que ser um mestre Pokémon não era uma jornada fácil. Isso exigiria muito de Axel. Ele só queria apoiá-lo e realizar seu sonho de se tornar um. Noah uma vez sonhou em ser um mestre Pokémon, mas seus ferimentos não o deixaram ser um. Axel assentiu com a cabeça novamente. Agnes já estava dormindo com seu Dratini. Era tarde da noite. Ele nunca teve o calor da família em seu mundo anterior. Sua família atual tinha feito tudo por ele e ele estava grato. Havia também um fardo secreto sobre ele para ser o melhor que pudesse ser. Tio, antes de ir quero te dar um presente, disse Axel, e Alakazam se teletransportou para perto dele com um pequeno Pokémon. Era um Pokémon rosa. Tinha olhos vazios que nunca pareciam focados, orelhas curvadas e um focinho arredondado e bronzeado. Tinha 4 pernas, cada uma das quais terminava em uma única garra branca. Sua cauda longa e afilada tinha uma ponta branca. Essa gota da cauda era uma substância doce e sedosa que era atraente para muitas espécies de peixes. Era o Slowpoke. O que um Slowpoke está fazendo aqui? Tio, eu quero presenteá-lo. Quero que você o treine. Você está falando sério? Como conseguiu? Deve ter custado muito? Noah começou a fazer uma rodada de perguntas. Axel sabia que seu tio queria ser um poderoso treinador Pokémon, mas seu sonho foi interrompido por causa de Axel. Axel só queria compensar. Seu tio só tinha Scizor com ele. Esse era seu único Pokémon. Deve-se notar que criar um Pokémon para a batalha era muito custoso. Seu tio e seu pai eram muito pobres quando crianças. Já era um incômodo criar um Pokémon voltado para batalhas na família. Com Slowpoke ele teria 2 Pokémons e Axel poderia apoiá-lo com a questão do dinheiro. Axel então explicou o acordo que ele tinha com os Pokémons da floresta do lado leste e oeste. Eles sabiam que ele tinha comprado a floresta, mas não sabiam do acordo secreto. Então, poderíamos ganhar 25 novos Pokémons por ano? Perguntou sua mãe. Sim, mas esses são apenas para fins de venda. Nós venderíamos esses Pokémons para os treinadores da cidade de Akone. Claro, nós também poderíamos obter esses Pokémons para nós mesmos se precisássemos deles. Mas se vocês quiserem um novo Pokémon, eu quero que me consultem primeiro. Eu tenho um talento especial para escolher um Pokémon com bom potencial, disse Axel. Axel também deu a seu tio a receita do Slowpoke e disse, antes de tentar evoluí-lo para Slowbro lutando com Shellder, me ligue primeiro. Posso ter uma maneira de torná-lo mais poderoso. O mundo já sabia como evoluir Slowpoke para Slowbro. Era lutando com o Shellder e então se apegando a ele. No entanto, eles não sabiam sobre Slowking e Pedra do Rei. Axel sentiu que Slowking era mais poderoso que Slowbro. Foi decisão de seu tio, mas ele queria que ele lhe desse escolhas. Também não quero que você pegue o Slowpoke em uma Pokébola. Não sei dizer o motivo, mas ele ganharia mais se não estivesse dentro da Pokébola, disse Axel. Se Slowpoke não estivesse dentro de uma Pokébola, ele seria considerado um Pokémon do lado leste e oeste da floresta e também teria o talento de Axel. Após uma rodada de discussão, eles chegaram a uma conclusão. Noah cuidaria dos negócios da floresta para Axel. Ele lidaria com os Pokémons e também com 50% dos recursos da floresta. Eles criariam uma conta conjunta onde Axel, seu tio, mãe e pai poderiam ter acesso. Depois de conversar a noite toda, eles foram dormir. Capítulo 215. Trim.
Trim, 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 Kachak. Finalmente, por que você não atende o telefone? Perguntou Axel. Ah, então você finalmente se lembrou de quem eu sou agora? Vamos lá. Eu estava muito ocupado. Onde você está agora, K? Axel estava enviando mensagens para K nos últimos dias. K não havia respondido a nenhuma dessas mensagens. Ele também ligou para ele várias vezes. Depois de ligar dezenas de vezes, K recebeu a ligação. K estava bravo com Axel por não ligar para ele nos últimos 6 meses. K tinha dado seu número de telefone para Axel esperando que ele o contatasse. Mas nos últimos 6 meses, não houve resposta. K também estava em uma jornada para se tornar um treinador forte. Ele saiu depois de Axel. Depois de conversar por algum tempo, K se acalmou. Então, onde você está, K? Estou perto de Cidade Lavender. Tenho treinado muito meus Pokémon. Oh, você já lutou em algum ginásio? Não, Pidgeot e Sandslash já tinham alcançado o rank raro. No entanto, Primeape ainda não tinha alcançado o rank raro. E você? Como está Bulbasauro? Ele evoluiu? K havia capturado vários Pokémon depois que Axel foi embora. Ele capturou um Mankey, Zubat, Gravlit e a família Venu também havia lhe dado um Bulbasauro. Você progrediu muito, K. É bom para você. Sim, Bulbasauro evoluiu para Ivysauro. E seu Bulbasauro? Ele também evoluiu 2 dias atrás. Ele progrediu muito. Eu usei a teoria da Pedra Eterna em Bulbasauro, Zubat e Gravlit. Eu quero que eles sejam fortes. E você? Quantos emblemas de ginásio você tem agora? Tenho 2. Vou desafiar o ginásio de Viridian agora? Droga, você já tem um Pokémon de nível avançado? Você cresceu rápido e está me dizendo que eu cresci rápido. Suspirou K. O crescimento de Axel sempre surpreendeu K. Ele pensou que estava no mesmo nível de Axel agora, mas estava errado. K parecia estar levando sua jornada a sério. Ele se juntou a um dos membros da família Venu nessa jornada. Essa foi uma boa estratégia, pois 2 era melhor que 1. K, você pode me dar seus dados bancários? Perguntou Axel. Tudo bem. Mas por que você precisa disso? Eu tenho algum dinheiro que eu transferiria para você. Axel, o dinheiro é seu. Não parece certo tirá-lo de você. Você pode me pagar de volta. Treinar 6 Pokémons não é fácil. Eu sei disso. Depois de algum tempo, K se convenceu. K tinha uma família abastada. Mas eles eram 3 irmãos e era preciso uma boa quantia de dinheiro para criar um Pokémon. K havia contado suas histórias e havia capturado exatamente 6 Pokémons. Ele queria treiná-los para lutar pelo campeão de canto. Axel podia sentir que K estava lutando com dinheiro. Axel deu a ele 200 milhões de Pokédólares e disse adeus. K ficou chocado com a quantia de dinheiro. Eles conversaram por algum tempo e decidiram se encontrar na cidade de Vermilion depois de alguns dias. Axel, quando você voltaria para casa? Perguntou sua mãe. Talvez depois que eu vencer as próximas 3 batalhas de ginásio. Levaria muito tempo. Não, não vai. Vou terminar em 2 meses. Eu prometo. Disse Axel tranquilizando sua mãe. Slowpoke dormia feliz ao lado do tio. Tinha um potencial negro, monstruoso. Axel só queria o melhor para sua família. Axel também disse ao tio que ele deveria tentar ensinar novos movimentos ao cão depois que ele ficasse mais forte. Axel odiou o voo. Se o voo durasse apenas alguns minutos ou meia hora, seria uma experiência agradável. No entanto, 12 horas de voo foram chatas e cansativas. Finalmente ele chegou ao local. Ele reservou um hotel perto do ginásio e foi dormir. Ele estava muito cansado do voo. Ele também disse ao seu Pokémon para descansar e não treinar até o fim da batalha do ginásio. Eles tinham trabalhado muito duro nos últimos 2 meses. Ele queria que eles relaxassem por algum tempo. No dia seguinte, ele acordou e fez suas tarefas diárias. Sua batalha de ginásio seria amanhã. Giovanni era o segundo líder de ginásio mais forte da região de Canto por um motivo. Ele era um gênio por si só. Giovanni, sendo um líder de ginásio do tipo terrestre, só podia usar Pokémons do tipo terrestre na batalha. Havia muitos Pokémons do tipo terrestre na região de Canto. Eles eram Barra de Areia, Nidoking, Dugtrio, Golem, Onix, Marowak, Hiddon. Essa era uma escalação poderosa. Giovanni poderia usar qualquer um desses Pokémons na luta. Ele não fez um plano detalhado para lutar contra Giovanni. Ele apenas escolheu a escalação de seus Pokémons. Depois de batalhar com muitos treinadores e Pokémons, Axel e sua equipe melhoraram seus poderes de batalha. Seu Pokémon sabia o que fazer em situações específicas. Ele estava confiante em vencer essa batalha de ginásio. Ele andou pela cidade. Era uma das maiores cidades da região de Canto. Havia muitas facilidades na cidade. Ele foi a um restaurante luxuoso e alimentou a si mesmo e seus Pokémons e foi para seu quarto de hotel. Já era noite e ele queria estar mentalmente preparado para a batalha de amanhã. Depois de conversar com seus Pokémons, ele foi dormir. Lily, com quem vou lutar amanhã? Perguntou uma voz madura. Senhor, há 2 treinadores amanhã. Você pode se interessar por um deles, disse Lily entregando-lhe o arquivo do treinador. Axel Blaze. O novo sucessor, hein? Ele já tinha 2 insígnias de ginásio. Por que ele me desafiou agora? Ele já tem um Pokémon de nível avançado, disse o homem. Se ele está desafiando você, então ele deve ter mais de um Pokémon de nível avançado. Sim, esse garoto cresceu forte muito rápido. Seu crescimento é mais rápido que o de Blue e Red. Isso está ficando interessante. Quero testar esse garoto. Lily, faça os preparativos. Você sabe o que quero dizer, mas ele é apenas um treinador de nível avançado. Apenas faça. Tudo bem, senhor, disse Lily e saiu do quarto. Capítulo 216. Axel estava pronto para a batalha de hoje. Ele foi para a academia às 13 horas. Foi-lhe dito para chegar em um horário determinado. Ele foi até a recepção e disse: Desculpe. Olá, senhor Axel Blaze. Você está aqui para a batalha de ginásio? O líder do ginásio está esperando por você no estádio de batalha.
Sim, estou aqui para a batalha de ginásio. Então deixe-me guiá-lo até o estádio de batalha. Vocês não precisam checar minha identidade? Perguntou Axel. Isso veio dessa experiência quando seu Pokécard foi checado antes da batalha de ginásio. Oh, não precisamos. Você é bem famoso e nós sabemos sobre você. Além disso, quem seria estúpido o suficiente para personificar o sucessor do Professor Oak apenas para brigar com nosso líder de ginásio? Isso faz sentido, disse Axel. Então, você quer respirar fundo antes de entrar? Perguntou a moça. Não, estou bem. Bastante confiante, hein? Estejam cientes, nosso líder de ginásio é forte. Eu manteria isso em mente. Ok, deixe-me guiá-lo até o estádio. Siga-me, disse a senhora. Axel apenas a seguiu até uma porta grande. Quando ela abriu a porta, Axel sabia que sua parada tinha chegado. Boa sorte com a batalha de ginástica, disse a moça e se afastou. Axel deu seus passos para frente. Ele podia ver a arena de batalha. Era rochosa com uma placa de Pokébola. Do outro lado estava Giovanni em pé em seu terno preto. Ele parecia muito mais jovem do que isso em animes e jogos. Ele parecia ter 30 e poucos anos. A arena de batalha também estava coberta por assentos para espectadores, mas não havia espectadores exceto por 2 pessoas. Ele reconheceu um como sendo o Sr. Koga, o líder de ginásio do tipo venenoso, mas não conseguiu reconhecer o outro. Deixe-os em paz. Eles só vieram para assistir você lutar. Eu sou Giovanni e seria seu oponente hoje. Você está pronto para a batalha de ginásio? Giovanni parecia animado para começar a batalha, o que fez Axel se sentir estranho. Axel assentiu e então o árbitro falou. Meu nome é Lily. Eu seria a árbitra desta batalha de ginásio. As regras da batalha são: 1. Esta seria a batalha dos 3 Pokémon 2. Somente o treinador poderia trocar seu Pokémon 3. Se a batalha terminar empatada, o treinador será o vencedor. 4. A líder de ginásio Giovanni eliminaria seus Pokémon primeiro. 5. E como está a terceira batalha de ginásio do treinador, o líder do ginásio não pode usar Pokémon de nível superior ao Pokémon de nível elemental. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou Lily. Sim, líder de ginásio Giovanni, por favor, tire seus Pokémon. Vai. Sandslash desafiante Axel, por favor, mate seu Pokémon. Vai. Beedrill. Droga. Esse é um Beedrill grande, disse o cara desconhecido da multidão. Sim, Axel treinou bem, respondeu Koga. Que a batalha comece. Sandslash, use cavar. Beedrill, use mente calma, agilidade e dança das espadas enquanto Sandslash pulava e cavava um buraco. Beedrill fechou os olhos e começou a executar aqueles 3 movimentos. Mente calma aumenta o ataque especial e o defesa especial, agilidade aumenta a velocidade e dança das espadas aumenta o ataque. Sandslash agora, gritou Giovanni. Ele não queria que Beedrill completasse aqueles 3 movimentos. Se Beedrill completasse aqueles movimentos, seria mais difícil para Giovanni vencer. Sandslash saiu do buraco e atingiu Beedrill no local. O impacto do movimento foi tão grande que Sandslash foi jogado para longe com o impacto. Sim, era Sandslash, não Beedrill. Beedrill recuou alguns passos, mas Sandslash foi levado embora pelo impacto de seu próprio ataque. Agora, isso é interessante, disse Giovanni com um sorriso. Resolução, estágio 2, não era um movimento passivo simples. Quando ele estava evoluindo da forma Kakuna para Beedrill, quase todo o seu tempo era gasto reunindo energia e dormindo. Então ele não era treinado duro como outros Pokémons de Axel. Seu corpo era fraco e ele não tinha bons movimentos. Resolução, estágio 1 elevou a defesa de Beedrill ao nível de Nidorino. Ele basicamente focava na defesa em vez do ataque. No entanto, resolução, estágio 2 era um Power Up em um nível diferente. Não só aumentou a defesa e o ataque em um grau massivo, mas também ajudou Beedrill a manipular a energia do tipo inseto. Isso também ajudou a aumentar os níveis de movimentos de Beedrill. Sandslash parece ter subido recentemente para seu Beedrill é muito forte. Ele é realmente um Pokémon de nível elemental? Perguntou Giovanni. Sim, meu Beedrill é um pouco especial. Enquanto eles conversavam, Beedrill estava fazendo esses 3 movimentos várias vezes. A partir de agora, Beedrill poderia usar mente calma, 4 vezes 2. Agilidade, 4 vezes 3. Dança das espadas, 3 vezes. Axel não era estúpido. Ele sabia que Giovanni estava deixando usar todos aqueles movimentos. Por que não começamos a batalha de verdade? Sandslash, use elaborar, disse Giovanni. Elaborar aumentou o ataque e o ataque especial do usuário. Enquanto isso, Beedrill já havia completado mente calma 4 vezes, agilidade 4 vezes e dança das espadas 2 vezes. Sandslash, agora use tempestade de areia. Tempestade de areia foi um movimento estratégico. Com a habilidade e a habilidade oculta de Sandslash, Sandslash agora tinha evasão e velocidade aumentadas na batalha. O ambiente ao redor havia mudado. A areia estava por todo lugar. Sandslash parecia ter um bom domínio do movimento. Era difícil ver Axel naquele ambiente. Felizmente, ele havia trazido óculos e Beedrill tinha uma lente de mira. Agora, use Rollout e depois garra esmagadora. Sandslash começou a rolar e se moveu em direção a Beedrill a uma velocidade incrível. No entanto, Beedrill desviou do ataque sem dificuldade. 4 vezes agilidade com Beedrill aumentou as estatísticas de resolução. Estágio 2, não foi brincadeira. Sandslash se virou e continuou rolando em direção a Beedrill novamente. Mas quando estava prestes a colidir com Beedrill e quando Beedrill estava prestes a desviar novamente, Sandslash cancelou o Rollout e então usou garra esmagadora. Foi imediato e não era algo que Beedrill esperava, então foi atingido com o movimento. Com a velocidade de Rollout, o poder do movimento aumentou e Sandslash era conhecido por sua garra.
Beedrill tinha sido atingido e tremeu um pouco. Havia alguns arranhões e algumas marcas de sangue em seu corpo. Giovanni não era um simples líder de ginásio. Capítulo 217. Beedrill, comece com tiro de seda. Sandslash Lama. Beedrill desviou facilmente do ataque e usou tiro de seda. Com a ajuda de mente calma, o movimento ficou mais rápido e forte. Ele não usou tiro de seda em Sandslash porque isso seria estúpido. Com a ajuda de tempestade de areia e rollout, ele ficou mais rápido. Ele ainda não era rápido em Beedrill. Ele começou a usar vários tiros de seda no chão. Sandslash, agora use gume de pedra. Beedrill desvie e dispare com broca veloz. Beedrill foi bem sucedido em ambas as instruções. Ele desviou do ataque e atingiu Sandslash com broca veloz, foi um golpe crítico. O uso de mente calma estava entrando em vigor. Com a ajuda de sua habilidade lente de escopo e mente calma, o poder do movimento foi enorme e Sandslash foi novamente jogado fora. Sandslash, use garra esmagadora. Sandslash começou a se concentrar. Suas garras começaram a brilhar intensamente. Era lento, mas Axel podia sentir que isso era problema. Depois disso, ele imediatamente usou o cavar e entrou no chão. Devido ao efeito de tempestade de areia, Beedrill não conseguia voar alto, então ele apenas ficava pairando. Sandslash veio do outro lado e atingiu Beedrill com um movimento poderoso. As garras eram muito afiadas, rápidas e o ataque era muito bom. Beedrill tentou desviar, mas foi atingido mesmo assim. O movimento foi poderoso e machucou Beedrill. Ele foi jogado para longe do impacto. Mas foi só isso. Beedrill ficou de pé no chão com alguma dificuldade. Enquanto isso, Sandslash parecia estar suando e ofegante. Esse movimento parecia ter tirado muito dele. Beedrill, use mordida de inseto. BZZ, ele disse e se moveu em alta velocidade. Ele usou o movimento e agora Sandslash foi atingido com força. Ele desmaiou imediatamente. Crushing Claw era o movimento que Sandslash havia aperfeiçoado ao subir de nível para o elemental. Era uma versão melhor de garra esmagadora, usava energia do tipo terrestre e era devastador, mas usar o movimento havia tirado muita resistência do Sandslash. Isso era normal para um Pokémon de classificação elemental. Como eles tinham acabado de começar a usar esse tipo de movimento, isso tirou muito deles. Nem todos eles foram abençoados como Axel com o sistema. O sistema tinha um recurso que tornava o treinamento de movimentos mais fácil. Sandslash não pode lutar, o desafiante Axel vence a rodada. O líder do ginásio é solicitado a enviar o próximo Pokémon. Seu Beedrill é forte. Posso ver que seu Beedrill poderia facilmente vencer o Pokémon de classificação elemental inicial, comentou Giovanni. Beedrill tinha subido de nível com resolução para o estágio 2. Não era de se espantar que ele fosse mais poderoso que outros Pokémons de nível elemental inicial. Pokémons de nível elemental inicial eram aqueles que tinham acabado de subir de nível para nível elemental. Foi aconselhado que o líder do ginásio usasse esses Pokémons quando um treinador desafiasse seu terceiro ginásio na região de Canto. Por que não apimentamos um pouco? Quero que você sinta um desafio, pelo menos, disse Giovanni e jogou uma Pokébola. BZZZZZZ era um Beedrill. O que esse cara está fazendo? Perguntou o espectador. Eu não sei. Beedrill não é um Pokémon do tipo terrestre. E por que ele está usando aquele Beedrill? Comentou Koga. O desafiante Axel precisa mudar seu Pokémon? Perguntou Lily. Axel balançou a cabeça. Vocês estão prontos? Perguntou Lily para ambos. Giovanni assentiu com a cabeça. Axel tinha a sensação de que esse Pokémon estava muito além de sua liga. Beedrill era um Pokémon do tipo inseto veneno, não um Pokémon do tipo terrestre. Ele não sabia o que estava acontecendo aqui. Ele olhou para Koga e Koga assentiu com a cabeça, significando que estava tudo bem. Por que você está usando um Beedrill nesta partida? Perguntou Axel. Seu Beedrill é forte, mas você não o treinou bem. Quero que saiba o que está faltando nele? Por que você está me ajudando? Não é esse um dos deveres de um líder de ginásio, disse Giovanni com um sorriso. Ele continuou, não se preocupe, eu não machucaria seu Beedrill. Axel então olhou para Lily e assentiu. Beedrill, use golpe envenenado, disse Axel. Beedrill aumentou sua velocidade e sua broca não estava coberta de veneno. Ele se movia a uma velocidade sobre-humana e estava pronto para atacar, mas Beedrill 1 desviou do ataque com facilidade. Para o bem desta batalha, o Beedrill de Giovanni seria chamado de Beedrill 1. Axel disse para ele usar de novo, mas ele foi esquivado. Após 4 minutos, a maior parte do ataque foi esquivada. Alguns deles acertaram, mas Beedrill foi inteligente para negar com precisão. Agora é minha hora de atacar. Você está pronto? Perguntou Giovanni. Beedrill, faça isso agora, disse Axel. Depois de ouvir de Axel, Beedrill começou a usar tiro de seda, mas estava usando em si mesmo. Começou a cobrir todo o seu corpo com tiro de seda. Demorou um pouco e Giovanni esperou por isso. Depois que terminou, todo o seu corpo, exceto suas asas, broca e olhos, estava coberto com tiro de seda. Tornou-se como uma armadura. Este era um novo movimento que Axel havia encarregado Beedrill de aperfeiçoar. O movimento não era perfeito, mas Axel decidiu usá-lo em momentos desesperadores. Beedrill 1 era muito mais forte do que Axel havia previsto. Ele sabia que poderia perder toda a batalha de ginásio porque não tinha confiança para vencer aquele Beedrill 1. No entanto, ele não queria desistir. A armadura agia como um mecanismo de defesa para Beedrill. Beedrill, use golpe envenenado. Mostre a eles como se faz, disse Giovanni. Beedrill tentou desviar do ataque, mas parte dele foi acertado. O movimento foi diferente de como Beedrill usou. Beedrill usou um único, mas poderoso jab, mas Beedrill estava usando um pequeno, mas múltiplo. Seu veneno também era melhor que o de Beedrill.
Parecia ter um núcleo de veneno quando Beedrill tinha um núcleo de inseto. Depois de algum tempo, a armadura rachou e Beedrill foi atingido. Ele voou para longe e desmaiou. Capítulo 218. Axel podia dizer que Beedrill estava acima do nível elemental. Não havia como Beedrill perder tão rápido. Sua defesa não era uma piada. Beedrill perdeu a batalha. O líder do ginásio vence esta rodada. O desafiante Axel é solicitado a enviar o próximo Pokémon, anunciou Lily. De volta ao estádio, Axel e Giovanni estavam olhando nos olhos um do outro. Então, você aprendeu o que lhe falta no seu Beedrill? Perguntou Giovanni. A natureza de Beedrill é lutar, não se defender, respondeu Axel. Bom, mas isso não é tudo. Beedrill é um Pokémon que foca principalmente em ataque e velocidade. Seu Beedrill tem alto ataque e também alta velocidade. Ele também tem uma alta defesa, o que não é comum. Mas você está usando seu Beedrill defensivamente, o que é errado. Não sei como você treinou seu Beedrill para ter uma defesa alta e isso é louvável. Também não estou dizendo para mudar seu estilo de luta. Afinal, é seu Pokémon. A natureza de Beedrill é ataque e velocidade. Mas quando você deixa seu Beedrill lutar defensivamente, você está indo contra sua natureza. É muito difícil para um Pokémon mudar completamente sua natureza. Axel assentiu com a cabeça em compreensão. Não faria diferença agora, mas nos níveis mais altos afetaria muito Beedrill. Outra coisa que você precisa saber sobre seu Beedrill é sobre seu núcleo. Ele dominou o núcleo de inseto, mas você não o treinou bem em movimentos do tipo inseto. Você se concentrou principalmente em broca veloz e golpe envenenado. Isso afetaria severamente o Beedrill a longo prazo. Não pense que o tipo inseto é um tipo fraco. Se bem usado, ele é forte como qualquer tipo, disse Giovanni. Axel sabia que ele estava ignorando seus movimentos do tipo inseto. Foi por isso que ele recentemente disse para ele treinar em Corte X. As estatísticas atuais de Beedrill eram: nome do Pokémon, Beedrill, idade, 1 ano. Capacidade, enxame, 45%. Habilidade oculta, franco atirador, 42%. Potencial, roxo. Saúde, 1400. Ataque, é mais agilidade, E. Defesa, é mais ataque especial, F. Defesa especial. Núcleo, inseto. Poder oculto, físico, 15%. Desafiante Axel, por favor, envie seu próximo Pokémon, disse Lily. Axel pegou uma Pokébola e a jogou. Nidorino, vamos lá. Nidorino estava alto e imponente. Estava pronto para lutar. Fazia muito tempo que não tinha uma batalha de verdade. Seu Nidorino parece bom. Você parece tê-lo treinado bem. Vamos ver como ele luta com o meu, disse Giovanni e chamou seu Beedrill 1 e então lançou outra bola. Era um Nidorino 1. Para o tremor da batalha, vamos chamar o Nidorino de Giovanni de Nidorino 1. Essa foi uma jogada surpreendente de Giovanni. Se um líder de ginásio chamasse seu Pokémon na batalha, era considerado que a rodada havia sido vencida pelo desafiante. Então o Giovanni agora só poderia usar Nidorino 1 e se Axel conseguisse derrotá-lo, ele venceria a batalha de ginásio. Quando Axel olhou para Nidorino 1, ele imediatamente soube que não venceria a batalha. Este Nidorino 1 também estava acima do nível elemental. Então tudo isso atingiu Axel. Nidorino 1 e Beedrill 1 eram os principais Pokémon de Giovanni. Isso significava que eles eram pelo menos de nível rei. Beedrill 1 era o mesmo Beedrill que havia vencido Dragonite. A história do Beedrill 1 de Giovanni derrotando Dragonite foi o que o fez capturar seu Veeda em primeiro lugar. Nidorino 1 era o futuro Nidoking. Como o uso da Pedra da Lua não havia sido descoberto, ela não havia evoluído. Sim, você reconheceu corretamente, esses são meu time principal de Pokémon, disse Giovanni. Ele podia dizer que Axel tinha descoberto. Então, posso ir com tudo? Perguntou Axel. Sim, você pode ir com tudo, disse Giovanni com um sorriso. Quero tentar um novo ataque que deixei Nidorino treinar. Tente defendê-lo bem e aconselho que você também se proteja, disse Axel. Sério? Dê o seu melhor. Nidorino, prepare-se. Use veneno giratório, disse Axel. Nidorino olhou para cima e abriu a boca. Lentamente uma bola de cor roxa começou a se formar. Nidorino, use sua melhor defesa, disse Giovanni. Nidorino começou a se cobrir de cor roxa. Parecia uma espécie de armadura. Veneno giratório levou tempo. Após 30 segundos de preparação do movimento, todos puderam sentir o peso do ataque antes que ele atingisse. Parecia perigoso. Todo o corpo de Nidorino estava coberto por uma aura roxa. A bola começou a ficar maior e agora tinha 1 metro de diâmetro. Todos podiam ver um disco circular ao redor da bola. Nidorino, joga, gritou Axel. Nidorino, use armadura de domínio de veneno, disse Giovanni. Veneno giratório viajou rápido e em pouco tempo estava perto de Nidorino 1. Bum! Houve uma explosão enorme. Parecia que um grande estrondo tinha explodido. Poeira e detritos voavam para todo lado. Ninguém sabia o que tinha acontecido com Giovanni e Nidorino 1. Capítulo 219. Levou alguns minutos. A poeira e os destroços assentaram. Lentamente a névoa começou a desaparecer e agora todos podiam ver o resultado do impacto. Havia um grande buraco no chão. O buraco tinha 6 metros. Nidorino 1 parecia bem. Parecia descontente e havia alguns arranhões em seu corpo, mas estava bem. Giovanni não parecia estar ferido. Esse é o poder de uma classificação elemental? Isso não é muito quebrado, disse o espectador. Sim, pelo que posso perceber, Nidorino é o titular do Axel, respondeu Koga. Esse é um baita começo. Esse impacto está no nível do pseudo-rei ou talvez até mais. O Nidorino de Axel estava bufando e resfolegando. Estava sem resistência. Parecia que não conseguia mais lutar. Axel tentou fazer a versão Rasengan do veneno. O que ele não levou em conta foi a tipagem veneno. Ao adicionar o poder da tipagem veneno, não era como um Rasengan, mas como um Rasen Shuriken. A explosão não foi tão grande quanto a de um Rasen Shuriken, pois não foi dominada corretamente.
Nidorino não conseguia usá-lo corretamente devido ao custo de sua resistência. Em Naruto Shippuden, Naruto tinha que estar no modo sábio para usá-lo. Se Nidorino não tivesse treinado seu corpo com o livro de Mel, ele não poderia ter usado o movimento. No geral, esse movimento não podia ser usado em batalha. Levou muito tempo de preparação e sugou completamente a resistência de Nidorino. Nidorino pode ser capaz de usá-lo se ele subiu para o nível pseudo-rei, mas não para o nível elemental. Foi um movimento poderoso. Não sei como você o treinou, mas acho que você conhece a falha dele, disse Giovanni. Sim, eu faço. Como ele não poderia? Ele se sentiu mal por Nidorino. Ele havia treinado muito para esse movimento. Meses de treinamento e ele o havia dominado. Mas ele não conseguia usá-lo. Nome do Pokémon, Nidorino, idade, 1 ano. Apelido do Pokémon, Megalania, bloqueado. Habilidade, ponto de veneno, 45%. Habilidade oculta, entusiasmo, 31%. Potencial, roxo. Saúde, 1500 ataque, é mais. Agilidade, é defesa, e. Ataque especial, é mais defesa especial, F++. Núcleo, veneno. Poder oculto, elétrico, 10%. Nos últimos 2 meses, ele se concentrou principalmente em veneno giratório e o elevou para 14. Elevar o nível do movimento tornou mais fácil executá-lo, mas ele ainda tinha muito a percorrer. Nidorino ainda estava pronto para lutar novamente, mas Axel desistiu. Ele não ia ganhar essa luta de qualquer maneira. Ele só queria ver o impacto do ataque de Nidorino. Até agora, Nidorino se tornou o atacante mais forte do time de Axel. Foi devido a veneno giratório. O poder do movimento não pode ser subestimado. O veneno do veneno giratório foi espalhado nos arredores. Foi por isso que Axel também avisou Giovanni antes do ataque. Antes que o veneno pudesse afetar Giovanni, Nidorino fez algo que anulou seu efeito. Não tenho nada a dizer sobre Nidorino, já que a batalha acabou muito rápido. Tudo o que posso dizer é que seu Nidorino foi muito bem treinado. Ele tem boa defesa, poder de ataque e resistência. Agora envie seu último Pokémon, disse Giovanni. Luz, agora é sua vez. Todos eles puderam ver um Pokémon humanoide amarelo. Só pelo olhar, Giovanni pôde dizer que esse Pokémon era mais forte que os outros. Light, use mente calma, disse Axel. Giovanni não instruiu Nidorino a fazer nada. Ele queria ver o quão poderoso Alakazam realmente era. Alakazam usou mente calma 4 vezes, o que aumentou muito seu ataque especial. Agora faça isso, disse Axel. Flutuou no ar, fechou os olhos e levantou sua areia. Giovanni e os outros puderam sentir que havia algo diferente nos arredores. Lentamente, faíscas de eletricidade amarela podiam ser vistas se formando ao redor de Alakazam. A faísca da eletricidade mudou sua forma para a da espada. Era uma espada preenchida em forma de eletricidade. 1 espada, 2 espadas, 3, 4 e 5. As formas da espada não eram suaves, mas era louvável, pois levou 30 segundos para 5 espadas se formarem. No entanto, Alakazam ainda não estava pronto. Ele começou a se concentrar mais e energia psíquica podia ser vista ao redor dele. Os números começaram a aumentar. 5 a 10, 10 a 20 e 20 a 50 espadas. 50 espadas estavam pairando no ar, prontas para atacar. Agora faça isso, disse Axel novamente e as espadas voaram em direção a Nidorino, em boa velocidade. Bum! A explosão não foi tão grande quanto o veneno giratório do Nidorino, mas houve pequenas explosões contínuas. A poeira baixou e todos puderam ver que Nidorino estava ileso. Se veneno giratório só conseguiu arranhá-lo, esse ataque nem fez isso. No entanto, Axel não ficou desapontado. Pelo contrário, ele estava feliz. Era porque Alakazam tinha começado a treinar apenas nos últimos 3 dias.